Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos irmãos, meus queridos amigos? Espero que vocês todos estejam muito bem, na santa paz de Deus, nosso Pai, e com muita luz em suas vidas. Hoje nós vamos fazer mais um estudo do livro Os Mensageiros de Chico Xavier, um estudo edificante para o nosso fortalecimento, para que nós possamos sempre estar em evolução, sempre estar iluminados com a luz de Jesus. Vou pedir a vocês para que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as nossas notificações e para que vocês possam estar também aí atualizados com outros livros que eu vou estar fazendo aqui no canal, tá bom? E peço para vocês também compartilhar esse vídeo para estar alcançando mais pessoas, para estar auxiliando mais pessoas e ajudar mais os nossos irmãos que necessitam, tá? Então, vou pedindo para vocês também deixar aqui o like de vocês para fortalecer o canal, para estar ajudando esse canal aqui a crescer. Então, vamos para o estudo desta noite. O capítulo de hoje é preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressara ao ninho doméstico, tornara a cidade em que desenvolvera a tarefa última e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético, as percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação superiores desígnios.
Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecimentos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações, designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia, diariamente, por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimo-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos, e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicações normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evidenciar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis.
Identificando-nos em a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Então, esse foi o nosso capítulo de hoje. O que eu quero aqui falar com vocês hoje, que me veio agora aqui na mente, é sobre as nossas preocupações, sobre o que a gente faz com a nossa vida, o que a gente faz no nosso dia a dia. Percebemos muito mais as pessoas correndo de um lado para outro, como se amanhã não fosse existir mais, né? Como se elas precisassem de mais e mais e mais e mais coisas, sendo que elas só vão levar aquilo que elas estão fazendo aqui, as suas ações. É isso que todos nós vamos levar. O que nós fizemos de bom e de ruim também. Não existe lá do outro lado aquilo que muita gente ainda acredita, que existe um Deus punidor que irá nos apontar o dedo e falar culpado ou inocente. Não existe. Quem vai falar isso é a nossa própria consciência, porque nós vamos ver se nós obtivermos sucesso na nossa passagem aqui ou se fracassamos. E é muito duro para o espírito quando ele percebe que fracassou, quando ele deveria ter agido de tal maneira e não agiu. Muitos ainda se acham superiores aos seus irmãos, né? Como o próprio amigos espirituais já falaram, que haverá no nosso planeta, né? Daqui a muito tempo ainda, não existirá mais essa coisa da separação de religião, né? Que nós temos que já começar a colocar na nossa cabeça que a religião é o amor, a religião é a caridade, né? É o bem que você faz para o seu irmão. Então nós temos que pensar nisso. E a gente percebe nessa passagem que nós estudamos hoje, que lá o instrutor, ele não se coloca como um instrutor. Ele se coloca como uma pessoa igual àquelas pessoas que estão ali recebendo a orientação. Que bonito isso, né? Quando uma pessoa não se engrandece, quando uma pessoa não coloca aquilo que sabe, né, acima dos outros.
Isso é muito importante nas nossas vidas. Então nós temos que perceber que todos nós estamos aqui por um motivo, que nós façamos da nossa passagem aqui uma passagem de amor, de auxílio aos nossos irmãos. Não rejeite ouvir um irmão quando ele pedir a sua orientação ou quiser conversar sobre algo. Isso é caridade também. Não fiquemos em rodinhas de fofocas, seja nos nossos trabalhos, na nossa família. Vamos ficar na rodinha de oferecimento de amor, de instrução de amor. É isso que nós estamos precisando mais. Não é fácil, mas é possível. Então, esse foi o ensinamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui no nosso próximo estudo dos mensageiros na próxima semana. Fiquem todos muito bem, na santa paz de Deus. Que Deus esteja com todos vocês, iluminando a cada um, as suas famílias, os seus lares. Que a bênção divina esteja enchendo os seus corações nesse exato momento. E que Jesus possa aliviar qualquer problema que vocês tiverem. Que vocês possam voltar os seus olhos para Deus, conversar com Ele em seus corações, a qualquer momento e em qualquer lugar, pois Ele estará ouvindo a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.